Boa noite, irmãos. Hoje é dia 10 de novembro de 2023, uma sexta-feira. Estamos aqui no culto da doutrina bíblica e vamos falar sobre um tema que eu achei bem interessante, principalmente depois que eu analisei melhor os versículos, que é Jesus 100% Deus e 100% homem. Esse é o nosso tema de hoje. Esse vídeo vai ficar gravado no YouTube. Se você achar interessante, você pode passar para seus amigos, seus parentes. Temos também redes sociais no Instagram, no Facebook. Temos o nosso site www.igrejadeInterlagos.com.br, onde temos todos os estudos, como também no canal do YouTube, temos vários estudos que você pode ver, e você também pode entrar no link ao vivo, através do nosso site, ou nas sextas-feiras, às 20 horas, ou no domingo, às 18 horas, no culto da família. Amém? Deus abençoe. Então, eu vou fazer uma pequena oração para darmos início, então, a esse estudo, para que o Senhor possa nos abençoar. Amém? Senhor Deus, te glorificamos nessa hora, te bendizemos, te exaltamos, Pai. Abençoa, Senhor, nesse momento, cada pessoa que estiver ouvindo esta palavra, Pai, que o nosso coração, Senhor, possa estar voltado, que os nossos corações possam estar voltados, Senhor Deus, à tua palavra, à tua mensagem, à tua vontade, ao teu querer, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, nossa mente, que ela possa estar voltada, Senhor, cativa a esse estudo. Tira, Senhor, toda angústia, toda distração, Pai, que nós possamos, Senhor Deus, ser instruídos na tua palavra, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Hoje, então, nós vamos fazer um preâmbulo e o pastor Weber e o pastor Valdo, no finalzinho, vai também entrar e dar as suas contribuições. Amém? Então, irmãos, esse tema é um tema que a maioria das igrejas acabam aceitando que Jesus Cristo é 100% homem e, simultaneamente, 100% Deus. Nós não concordamos com essa tese, né? E isso é um estudo que vem há séculos na igreja cristã, né? Eu acho que esse estudo tende a colocar Deus dentro de uma caixinha, né? Olha, ele é 100%, 100%, acabou. Se é 100%, 100%, é 200%? Ou é 50%, 50%, aí vai dar 100%? Então, é uma coisa meio sem lógica, irmãos, a gente fazer esse raciocínio. Eu queria que o pastor passasse alguns versículos, só para a gente respaldar bem o que a gente vai falar. O primeiro está em João 16, 28, porque Jesus ele teve toda a glória, ele sempre teve toda a glória, junto ao Pai. E aí ele desceu aqui na terra. Será que aqui ele teve toda a glória que ele tinha quando estava junto ao Pai? Então, aqui fala, saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Então, a vinda de Jesus aqui foi uma passagem bem fugaz. Eu digo fugaz porque ele ficou aqui 33 anos, né? Sendo desses 33 anos, 3 anos de ministério, né? E, então, isso aí, irmãos, não é nada frente à eternidade de Deus, né?
Mas, assim, existem alguns argumentos que as pessoas, que os estudiosos da Bíblia dizem, né, para dizer que Jesus era 100% Deus. Só que esses argumentos, irmãos, na maioria das vezes, estão localizados, estão situados temporalmente, um tempo após a ressurreição de Cristo. Após a ressurreição de Cristo, ele voltou para o Pai. Então, ele está glorificado. Por exemplo, Paulo, quando ele escreve aos Colossenses 2:9, tá? Esse é um argumento muito forte, que ele fala, não, Jesus é 100% Deus. Jesus é 100% Deus. Só que quando ele veio aqui na Terra, ele perdeu a divindade dele. Então, Colossenses 2:9 fala assim, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Então, aqui está falando, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Sim, mas será que quando ele estava aqui na Terra, essa divindade habitava nele corporalmente? 100% e plenamente? Né? Algumas coisas falam contra essa visão, irmãos. Por exemplo, Jesus Cristo morreu, né? Eu não vou, tem alguns versículos que a gente não vai abrir, porque tem muito versículo, senão não vai dar tempo da gente discutir depois, mas eu vou dar o endereço do versículo, tá? Não precisa de abrir, pastor. Está em João 19:33, que fala que Jesus morreu. Jesus morreu na cruz, né? Será que Deus pode morrer? Não. Deus não pode morrer. Se ele morrer, ele não é Deus, né? E Jesus morreu. Jesus, ele nasceu de uma mulher, né? Será que Deus pode se submeter a essa biologia, essa morfologia de ossos, carne, pele, nervos, né? Suscetível à dor, suscetível à doença, suscetível à fome, suscetível a emoções. Será que Deus pode se submeter a isso? Né? Sendo assim, irmãos, esse nível esse caminho que nós estamos percorrendo para provar que Jesus aqui na Terra não era 100% Deus, nós chegamos à conclusão que Maria não foi mãe de Deus. Maria foi mãe de Cristo. Maria foi mãe de Jesus Cristo. Então, essa ideia que os católicos têm, que Maria é mãe de Deus, é uma ideia errônea. Maria não é mãe de Deus. Maria foi mãe de um bebezinho chamado Jesus, né? Ele tinha sentimentos humanos, ele tinha tristeza, né? Lá no Getsemane tinha tristeza, ele muitas vezes ele não era igual ao pai, né? Ele não fazia a vontade do pai. A vontade do pai era diferente da vontade de Jesus, né? Tanto assim que Jesus fala, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Né? Então, Jesus estava demonstrando que aquele ser que ele se submetia àquela vontade era uma vontade paralela à vontade do Pai. Então, Deus não pode ter uma vontade diferente da vontade do Pai. Né? Quando fala assim que Jesus, no Getsemane, fala assim, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. A gente vê duas vontades aqui, sendo que a vontade de Jesus não era do Pai. Né? Então, essa história, para se alguém estiver anotando, está em Mateus
26, 36. Não precisa de abrir também, pastor, mas é Mateus 26, 36, que a Bíblia também está aqui contestando, né, essa história, quando Jesus fala assim, a minha alma está cheia de tristeza. Será que Deus Pai iria ter a alma sujeita às emoções humanas, tristeza, alegria, raiva, né? Um duplo pensar, eu quero isso, mas eu quero também aquilo, né? Isso não são sentimentos divinos, né? Então, quando Jesus fala, né, como está em Mateus 26, 39, não precisa de abrir também, pastor, e fala, não sejas como eu quero, mas como tu queres. Olha como a vontade do Pai não era igual à vontade de Jesus. Então, Jesus não poderia ser divino, 100% divino, né? Quando Jesus chora, por exemplo, em João 11:36, né, que fala, Jesus chorou, né? Porque Jesus, naquele momento, talvez ele não tivesse a dimensão daquela tristeza que ele sentiu. Aí ele sentiu tanta tristeza que ele chorou, né? Outra coisa interessante, que Adão foi criado sem pecado. Adão foi criado sem pecado, né? Isso está escrito na Bíblia. Ele pecou depois da tentação. E Jesus também foi criado sem pecado, porque não teve concurso de um homem para coabitar com Maria, para ela engravidar. Ela engravidou do Espírito Santo, certo? Então, eu queria que o pastor abrisse em 1 Coríntios 15, 45, para a gente fazer esse paralelo, porque Adão acabou pecando depois, né? Por que Adão pecou? E Jesus, que foi criado mais ou menos parecido com Adão, não pecou, a gente vai ver, tá? Então, 1 Coríntios 15, 45 fala assim, assim também está escrito, o primeiro Adão foi feito alma vivente. Então, aquele homem que não tinha pecado, foi feito alma vivente. E o último Adão, que é Cristo, né, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno também são os terrestres. E qual celestial também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, daquele homem feito por Jeová, né? Nós trazemos essa imagem, assim também traremos também a imagem do celestial, né? Vocês veem que os verbos aqui, irmãos, eu não sou muito versada em português, mas eu vi aqui, olha, assim como trouxemos, quer dizer, passado, tá? A gente trouxe a imagem do terreno desde que a gente nasceu. E aí tem uma vírgula e fala, assim traremos também a imagem do celestial. O que isso quer dizer? Quando a gente se converter a Cristo, a gente vai mudar a imagem, a gente vai trazer a imagem de Cristo, porque nós trouxemos conosco a imagem de Adão, que é aquele homem terreno. Mas quando nos convertermos a Cristo, quando tivermos a jornada, essa jornada que estamos trilhando terminada, nós iremos receber a coroa da vida, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Mas, para traçarmos a nossa vida cristã, nós temos que trazer a imagem do celestial, mudança de vida. Isso chama mudança de vida, que começa no batismo. Eu espero que o nosso irmão que vai se batizar esteja ouvindo isso. Existe um marco. Vínhamos com a imagem do terreno, e naquele marco nós entramos para o reino de Deus, para trazer a imagem celestial, né? Então,
a gente vai provar, irmãos, que Jesus, ele não era totalmente divino. Logicamente, Jesus, ele tinha ciência o que ele veio fazer aqui. Ele veio salvar a humanidade e revelar quem era o Pai. Dentre outras coisas, né? Mostrar o Evangelho, curar, libertar pessoas cativas por Satanás. Jesus fez várias coisas, mas as duas principais que eu reputo como as duas principais, irmãos, foi trazer a salvação e revelar quem era o Pai, né? Então, uma coisa importante, Jesus, aqui na Terra, ele não era 100% Deus, porque tem algumas coisas que eu vou mostrar, mas também ele não era 100% homem, irmãos. Ele não era 100% homem. Ele tinha toda a divindade no céu. Ele sabia quem ele era. E ele era pleno do Espírito Santo. Por isso que ele não pecou. A gente vai ver isso também, irmãos. Eu estou correndo porque eu quero mostrar várias coisas. Esse estudo, irmãos, é sensacional. Então, vamos mostrar, então, que Jesus não era totalmente divino, mas também não era 100% humano. Tá? Ele não nasceu igual a nós. Nós nascemos do concurso de um homem e de uma mulher, certo? E Jesus não. Maria foi visitada pelo Espírito Santo, né? Então, Maria era virgem quando ela concebeu Jesus. Então, já tem uma diferença aí. Jesus não era 100% igual a mim, igual a você, né? Só que Jesus, agora a gente vai ver algumas coisas que mostram que ele tinha muito de humano. Jesus foi tentado, né? O diabo tentou Jesus no deserto, o Espírito Santo de Jeová, tá? O Espírito Santo de Jeová, e não o Espírito Santo do Pai. O Espírito Santo de Jeová levou Jesus para o deserto para ele ser tentado. Né? Se alguém estiver anotando, isso está em Mateus 4:1, não precisa de abrir, pastor. Fala que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E Deus não pode ser tentado. Isso está em Tiago 1,13. Tá? Isso aqui eu acho que é bom abrir, pastor, para ficar bem, assim, que pode ser que alguém esteja vendo pela internet e nunca viu esse versículo, né? Jesus, então, ele foi ao deserto para ser tentado. E Tiago 1,13 fala assim, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado. E a ninguém tenta. Então, quem levou Jesus para ser tentado não foi o Pai, foi o Espírito de Jeová, que são dois. Tá? Se você não sabe direito isso, veja os outros vídeos nossos que a gente prova biblicamente que o Pai foi revelado só após a vinda de Jesus. O Deus das atrocidades do Velho Testamento se chama Jeová, que não tem nada a ver com o Pai. Em Hebreus, queria que a pastora abrisse também, Hebreus 4,15, eu acho interessante porque explica exatamente sobre essa tentação. Hebreus 4,15 fala assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, Deus não pode ser tentado. Jesus foi tentado, logo ele não era 100% Deus. Mas por quê? Ele foi tentado para que ele possa se compadecer de nós, né? Ele sentiu todas as tentações que nós sentimos, só que Jesus nunca, jamais, nunca pecou. Jesus, ele nunca pecou, irmãos, porque ele sempre, apesar de despido da sua divindade, da sua majestade, da sua glória,
ele sempre esteve cheio do Espírito Santo. Tem 3 versículos que falam isso, um que é Paulo dizendo para nós, né, sejam cheios do Espírito Santo, que é não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Não precisa abrir, pastor, está em Efésios 5:19, mas eu queria que o pastor abrisse Mateus 12:28, porque as obras que Jesus fazia, ele não fazia pelo poder dele, porque ele estava despido de poder. Ele fazia pelo poder do Pai, pelo Espírito do Pai, que estava nele, né? Mateus 12:28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então, Jesus expulsava os demônios pelo Espírito Santo. E em Lucas 4:18, eu queria que o pastor abrisse também, Lucas 4:18, ele fala assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados. Então, o Espírito do Senhor era sobre Jesus, por isso que ele fazia as obras e por isso que ele não pecava. Também em Atos fala como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos. Então, irmãos, a gente vê que as obras de Jesus são devidas ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo. Tá? Esse último que eu li está em Atos 10:38. Tá? Eu queria que o pastor abrisse em Filipenses 2:6, Filipenses 2:6, e fala uma coisa muito importante, que Jesus se despiu de toda a sua divindade. Então, como é que eu posso falar que ele é 100% Deus? A gente já viu que Jesus morreu, Deus não morre, que Jesus nasceu em carne, Deus não é carne, que Jesus foi tentado, Deus não pode ser tentado. Então, Filipenses 2:6 fala assim: que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Então, irmãos, Jesus, sendo Deus, quando ele veio aqui na Terra, ele se esvaziou de sua divindade. Porque se ele fosse plenamente Deus, se ele fosse 100% Deus, ele não ia sentir as nossas fraquezas, ele não ia sentir dor, ele não ia chorar, ele não ia sentir fome, ele não ia ser tentado, ele não ia morrer, né? Por causa de Filipenses 2:7, esvaziou-se de si mesmo, né? Então, Jesus, eu não vou falar que ele era 100% homem, ele não era, mas ele não era também 100% Deus. Porque Jesus, a gente quer colocá-lo numa máquina calculadora e colocá-lo numa caixinha quadrada, e Jesus não é isso, irmãos. A obra de Jesus transcende ao nosso raciocínio. Sim, Jesus era um homem diferente. Ele não nasceu de uma maneira biologicamente tradicional como nós, né? A Maria concebeu virgem. Jesus era pleno do Espírito Santo, do Espírito de Deus, por isso que ele fazia as obras. Mas ele, por ele mesmo, será que ele tinha o poder divino, a glória divina? Não. Ele tinha alguma coisa diferente, por exemplo. Ele tinha ciência de quem ele era. Ele tinha ciência que ele ia morrer na cruz. Ele tinha ciência que ele era filho de Deus. Só que naquele momento que ele estava na terra, ele estava despido de sua divindade. Bom, até
onisciência Jesus não tinha, Deus não é onisciente. Tem uma passagem que fala assim, olha, aquele dia que o mundo vai acabar, né, que Jesus vai voltar, ninguém sabe quando vai ser o dia. Então, não adianta falar, olha, vai ser no ano tal, vai ser daqui tantos tempos, ninguém sabe. Naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu e nem o Filho, senão o Pai. O Pai é o único que sabe. Então, Jesus, quando ele estava aqui, essa passagem está em Marcos 3:32, Jesus não tinha a onisciência, né? Jesus tinha um corpo palpável, e Deus é luz. Deus não tem essa forma humana. Inclusive, a Bíblia fala, né, que em Velho Testamento, né, que viram Deus e foram fulminados, né, que não podia ver Deus, senão ia ser fulminado. Apesar que Deus apareceu algumas vezes, né, porque Deus a gente faz esse estudo, mas aquele Deus, irmãos, era Jeová, não era o Pai, né? Só que existiu um dia que Jesus morreu e ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele readquiriu o corpo glorificado, ele readquiriu o poder pleno, ele readquiriu a sua plena divindade. Foi pela ressurreição dos mortos que ele se torna novamente o Deus Filho. Tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então, Romanos 1:4, eu queria que o pastor abrisse também, Romanos 1:4. Eu já disse para os irmãos, a salvação foi para nós, a ressurreição foi para que ele voltasse a ser Deus. Romanos 1:4, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, como? Como que Jesus voltou a ser Deus em poder? Pela ressurreição dos mortos. Aqui está a resposta. Pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo foi declarado Filho de Deus. Tá? Então, irmãos, eu queria lançar aqui mais 5 minutos, mas lançar uma passagem para a gente raciocinar junto. Quando Jesus cura aquele paralítico que desce pelo telhado, Jesus fala assim para o paralítico, se o pastor quiser abrir, está em Marcos 2:5. Marcos 2:5. Os irmãos conhecem, mas para a gente ver uma situação bem interessante. Marcos 2:5. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Então, irmãos, aqui a pessoa pode falar assim: olha, está vendo? Jesus Cristo, naquele momento, ele era Deus. Né? Porque senão ele não poderia perdoar os pecados do paralítico. Mas, irmãos, Jesus, ele estava, naquele momento, ele ainda não tinha morrido na cruz. Se ele não tinha morrido na cruz, ele não tinha condição, naquele momento, de dar aquele perdão. Mas Jesus, ele estava agindo naquela situação como se já fosse a salvação. Porque Jesus, ele não está preso ao tempo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Jesus já sabia que ele ia morrer na cruz, ia perdoar os pecados de muitos. Por isso que ele declarou pela fé naquele momento: estão perdoados os vossos pecados. Porque, na verdade, se pensar em termos de tempo, Jesus não poderia perdoar pecados, porque Jesus ainda não tinha morrido. Né? Então, é importante a gente ter esse raciocínio, porque, por exemplo, quando a gente lê em Apocalipse, parece que as coisas já aconteceram, né? Só que ainda vão acontecer. Vocês entendem? Então, coisas que com certeza vão acontecer,
Deus dá como se já tivessem acontecido. Né? Então, vamos para frente um pouco. Então, o resgate de Jesus pelos nossos pecados e o perdão ocorre na cruz, certo? Só que Jesus sabia com convicção que ia cumprir aquela promessa. Tá? Não que aquele momento ele tivesse perdoado, mas que na eternidade aquele pecado já estaria perdoado. Agora eu quero fazer com os irmãos reflexão de 2 textos. Eu queria que o pastor abrisse, que são 2 textos muito lindos, irmãos. Um está em João 16, 4, porque tem a ver com Jesus, homem. Como eu disse, não é 100% homem. Ele tem alguma divindade, eu não sei quanto, mas tem. Eu não quero falar é 5, é 10, é 20. Existe alguma. Né? Porque a gente não pode falar, negar a santidade de Jesus, os milagres de Jesus, as pessoas que conviveram com Jesus, que viram a santidade dele, sabiam que ele não era um homem normal, né? Então, existia alguma divindade nele, mas não, ele não era pleno da glória, né, de Deus. Então, João 16,4 fala assim: mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tenho dito, e eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. Jesus está falando, eu vou para o Pai, eu vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza, todavia, digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Então, Jesus estava aqui, pleno do Espírito Santo, e só ele estava pleno do Espírito Santo. As outras pessoas não estavam, irmãos. As outras pessoas só foram se enchendo do Espírito Santo depois que Jesus subiu. Aí ele enviou o Espírito Santo. Verso 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, olha, o diabo já está julgado. O diabo é um derrotado, irmãos. Por isso que ele fica esperneando e enganando todo mundo por aí, né? 12. Ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, quer dizer, o Espírito que existia antes, não era o Espírito do Pai, não era o Espírito Santo, não era o Espírito que foi enviado por Jesus, era o Espírito do Velho Testamento, irmãos, o Espírito de Jeová. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, o Espírito Santo que recebemos do Pai é o que nos ajuda, é o que nos capacita a glorificar a Jesus. A gente só consegue glorificar a Jesus, irmãos, porque nós temos o Espírito Santo do Pai. 15. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos digo que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, irmãos, quando Jesus estava aqui na Terra, ele tinha total ciência o que iria acontecer e de onde ele veio.
E ele sabia que tudo que o Pai tem era dele. Que Pai, Espírito Santo, é uma trindade indivisível, né? Só terminando essa pequena parte, irmãos, que eu quero dar oportunidade para o pastor Weber, o pastor Waldo entrar e falar alguma coisa, eu queria refletir também uma passagem linda, que está em João 17:1, porque Jesus aqui na Terra, irmãos, ele não tinha glória divina, ele não tinha a glória de Deus, ele precisava que o Pai o glorificasse. João 17:1. Jesus falou assim e, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho para que também o teu filho glorifique a ti. Então, Jesus precisava da glória do Pai para que ele pudesse também glorificar o Pai, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, olha, Jesus está explicando o que é a vida eterna, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é essa, irmãos, conhecer a Deus e conhecer a Jesus. Eu glorifiquei-te na terra. Jesus glorificou o Pai na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então, Jesus veio aqui porque o Pai falou, filho, vai lá salvar aquele povo que eles estão nas garras daquele Deus enganador chamado Jeová. Vai resgatar daquela lei maldita que Jeová deu, né? 3, né? 4, tá, 5. E agora glorifica meu Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Tá vendo, irmãos, como Jesus sabia que ele veio do Pai. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste. Irmãos, olha que coisa maravilhosa que Jesus falou. E eles a receberam. Você recebeu a palavra de Jesus? E tem verdadeiramente conhecido que eu saí de ti e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, por esses que estão com Jesus. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Nisso sou glorificado. Então, irmãos, Jesus era glorificado pela comunhão que ele tinha com o Pai. E a gente vê aqui, irmãos, que Jesus precisava dessa glória do Pai, porque ele estava despido da sua majestade divina, para que ele pudesse suportar o que haveria de vir sobre ele. Então, irmãos, é só assim, resumo do resumo. O que a gente viu aqui é que Jesus não era 100% homem, porque ele tinha poderes especiais, multiplicar pão, curar, libertar, só que ele nos deu o Espírito Santo, e com esse Espírito Santo nós também podemos fazer as coisas que Jesus fez aqui na Terra. Jesus transferiu esse poder para nós. Mas, quando ele estava lá, nesses 33 anos de vida, ele também não era 100% Deus. Porque senão ele não poderia morrer, não poderia ser tentado, não poderia ter sentimentos humanos, que a gente já viu. Então, irmãos, moral da história, Jesus não era 100% Deus. Aqui na Terra, né? Quando ele esteve aqui na Terra, por isso que eu falo que não era.
e não era 100% homem. Agora ele é 100% Deus, porque ele está junto ao Pai. Agora ele é 100% Deus. E todos os versículos que falam que ele é pleno de divindade, de glória, são versículos que depois da ressurreição, depois de Romanos 1,4, realmente, Jesus agora é plenamente Deus. Amém, irmãos? Esse preâmbulo que eu fiz meio longo, né? Desculpa. E eu queria saber se o pastor Waldo ou o pastor Weber querem dar uma contribuição. Pastor Weber. Pode falar, pastor. Glória ao Senhor Jesus. É muito interessante isso aí, né, irmã? Essa passagem, tudo que a gente viu aqui, é muito interessante. E uma coisa que eu noto é o seguinte: a obra do Senhor Jesus Cristo, ela está muito ligada à obediência, né? Então, Jesus, tudo que ele fazia, ele antes comunicava ao Pai. Então, com essa essência de Deus que ele tinha, conforme a irmã mostrou aí, que ele é um pouquinho, né, que ele tem o lado de Deus e o lado de homem. Então, essa parte que eu vejo, essa parte de Deus que Jesus tinha, era o intercâmbio que ele tinha com o Pai, quer dizer, a comunicação com o Pai. O que eu noto é que o Senhor Jesus Cristo, ele não fazia nada sem antes comunicar com o Pai. Porque ele sempre diz, não é eu que faço as obras, mas o Pai que está em mim, esse que faz as obras. Quer dizer, a obra inteirinha de Cristo foi feita pelo Pai. Então, aí que está a força que veio sobre o Senhor, no meu modo de ver, dele não pecar e estar sempre fazendo milagres e tudo. Inclusive, aquela passagem de Lázaro, né, quando ele ressuscitou Lázaro, antes dele ressuscitar Lázaro, ele já agradeceu o Pai pelo milagre. Quer dizer, com aquilo, ele deixa claro que antes de tudo acontecer, antes de acontecer o milagre, ele entrou em contato com o Pai e o Pai determinou o que ele deveria fazer para ressuscitar Lázaro. Inclusive, já outros milagres que Jesus fez, né? Perguntou se a pessoa tinha pecado, ele falou, não, isso é para honra, isso é para aquela passagem do cego, por exemplo, né? O cego de nascença, onde Jesus abriu os olhos do cego de nascença. Perguntaram para ele se o cego tinha pecado, qual o pecado, se era o pai ou a mãe. Ele falou, não, isso aí é para a honra e glória do Pai. Então, a gente nota que tudo que o Senhor Jesus Cristo fazia era ordem do Pai. E uma coisa interessante também que o Senhor Jesus falou, que eu achei maravilhoso, ele fala assim, tudo que eu peço, o Pai, ele faz, porque eu faço tudo que lhe agrada. Então, quer dizer que Jesus, ele fazia de tudo para agradar o Pai. Né? Então, tudo que ele pedia, ele recebia. Porque ele fazia tudo. É a mesma coisa, se a gente faz tudo para agradar o Senhor Jesus Cristo, né? Então, o que a gente pedir, a gente vai receber. Então, essa parte dos milagres do Senhor, né? Todas essas maravilhas que o Senhor Jesus fez, ele deixa claro que é o Pai que está nele que faz essas obras, né? Então, eu vejo dessa forma, a parte da divindade do Senhor Jesus e a parte carnal do Senhor, a parte de homem do Senhor Jesus Cristo, foi a obediência. Ele venceu através da obediência. Porque tudo ele fazia, ele era obediente ao Pai, né? Inclusive, né, puxa a vida, ele lá soando sangue, né? Ele ali, soando sangue, ali naquela agonia, ali antes dele passar pelo sofrimento, ele falou, Pai, se for possível, faça de mim esse caso, mas não faça minha vontade a tua. Quer dizer, Jesus, o Pai falou, você vai para a cruz, ele foi obediente e foi. Até na cruz ele foi obediente ao Pai.
Então, é dessa forma que eu vejo essa parte. E a parte isso aí também, é isso que a irmã passou para a gente, né, que a irmã Helene passou para nós, sobre a divindade do Senhor, que o Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então, por isso, aí ele deixou para Nicodemos claro, ele deixou claro para Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não entrará no reino de Deus. Mas por que não vai herdar, não vai entrar no reino de Deus? Porque aquele que é carne, o que é espírito, é espírito. Então, o que Jesus quis mostrar com aqui para nós? Né? Que nós temos que ser gerados pelo mesmo espírito que gerou ele, para a gente conseguir alcançar. Por isso que o homem tem que nascer de novo. Eu comparo assim, o meu pai é o seu Francisco Pereira dos Santos. Esse é o meu pai, é a carne, né? Então eu tive, o que teve que acontecer comigo? Eu tive que nascer de novo, mas com a outra paternidade espiritual, que é o Pai, né? O Espírito Santo. Eu tive que ser gerado pelo Espírito Santo. Nós temos que ser gerados novamente pelo Espírito Santo. Uma nova criatura gerada pelo Espírito Santo para ter poderes contra o pecado, poderes contra o mal, e aquilo que Jesus falou, que sem nascer de novo, por isso que nós temos que buscar o novo nascimento, né? É o que vai acontecer com o jovem agora, né? Ele já vai nascer uma nova criatura. A velha criatura vai ficar nas águas, ele vai nascer uma nova criatura. E a partir desse momento, ele vai começar a ser gerado pelo Espírito Santo. Ele vai ter a força que Jesus teve, né? Ele passa para nós ter força também para estar lutando contra o pecado, para estar saindo do pecado e fazendo a vontade do Senhor. Então, o que eu vejo é dessa forma. E os milagres, né, que o Senhor Jesus faz, ele até fala assim, né? Isso não vem de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz essas obras. Então, é a obediência da parte de homem e a parte de Deus é a intimidade e o contato que ele tem com o Pai. Né? Que chegou no ponto de ressuscitar as pessoas. Lázaro, depois de 4 dias, ressuscitou. E aquela parte é maravilhosa, quando Jesus chega e fala assim, orando ao Pai, eu agradeço, né? Ele agradecendo ao Pai por ressuscitar o Lázaro. E depois que ele faz a oração, ele né, Lázaro, mandou os Lázaros sair e ressuscitou Lázaro. Então é isso. É dessa forma que eu enxergo essa parte dos dois lados do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Pastor Valdo. Bom, irmãos. Então, eu acho que foi tudo muito bem colocado, né? Mas eu acho que eu poderia acrescentar no seguinte fato, né? Então, pelo que assim, nós observamos aqui, né? Pelo que foi dito até agora, os versículos apresentados, é que Jesus Cristo, né? O Senhor Jesus, tinha algo nele que diferenciava de um homem comum, né? Que até foi colocado que ele não era 100% homem, né? Então, tinha algo especial em Jesus Cristo, né? Então, eu até tem aquela passagem, né, que João fala que aquele que confessa que Jesus Cristo não veio em carne está com o espírito de anticristo, né? O que João quis dizer ali? Ele quis dizer o seguinte, falou assim, ó, se você acha que Jesus venceu todas as coisas pelo fato dele ser Deus, você está com o espírito de anticristo. Você quis dizer que ele venceu porque ele não veio em carne, né? Então ele tinha todo o poder de Deus para não, inclusive, nem sentir dor, né? Não é verdade? Ele está ali na cruz, como se fosse um teatro, né? Estava sentindo nada, porque ele é Deus, não veio em carne, ele seria um anjo, né?
até os testemunhos de Jeová, eles acreditam que Jesus Cristo era o arcanjo Miguel, que encarnou e voltou com o arcanjo Miguel. Hoje, Jesus, para eles, é o arcanjo Miguel. Né? Então, é interessante, é importante sabermos o que Jesus tinha, então, né, de especial para que ele não pudesse ser considerado 100% homem. Né? Então, veja bem, vamos analisar, então. Jesus Cristo, o Senhor Jesus, a palavra fala que ele em tudo foi tentado. Né? Vamos colocar, então, aí, um homem natural, ele consegue vencer as tentações? Não consegue. Não adianta. O homem natural, ele não consegue vencer. Ele pode vencer uma coisa ou outra, mas, dependendo da tentação, ele vai cair mesmo. Né? O Senhor Jesus, ele poderia ter caído, então, né? Ele poderia ter caído, o Senhor Jesus, pelas tentações que veio sobre ele? Eu creio que Jesus Cristo era impossível dele ter caído em pecado. Eu creio que era impossível. Por quê? Porque Jesus Cristo, o que tinha nele, né, que essa parte dele que tinha nele, era algo que ele herdou do Pai, já que 50%, vamos levar aqui para um lado até físico, né? A metade dos cromossomos foram dados por Maria. A outra metade, né, foi dado pelo Espírito Santo, né? Não é verdade? Mesmo na parte física, ali tinha que existir, tinha que ter o cromossomo Y, né? E Jesus Cristo, ele foi gerado. E quando nós somos gerados, né, quando nós nascemos, nós trazemos características também espirituais de nossos pais. Nós trazemos semelhanças, né? Assim, é aquela história, né? Quando você vê, fala, puxa, esse garoto anda igual o pai, ele conversa como o pai dele, né? Esse garoto é o pai escrito, né? O pai dele é escrito, a maneira de agir, né? Porque ele era. Então, Jesus Cristo, ele herdou algo ali do pai. Então, isso que ele herdou do pai é que o fez ele. Por que eu falo que Jesus Cristo ele não cairia em pecado? Eu falo porque isso do Pai que estava nele é a vitória, né? É a vitória da santidade contra o pecado, é a vitória da luz contra as trevas, é a prova, né, que Deus nos dá, que se você estiver com ele, você consegue vencer, assim como Jesus venceu. Porque ele tem algo a oferecer também a você, ele tem algo a oferecer também a nós, para que nós possamos, né, ter no nosso ser aquilo que ele chama, que está no livro de Hebreus, de incorruptibilidade. Quando ele fala assim, que nós fomos novamente gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível. Então, Jesus Cristo, ele foi gerado pelo Pai com essa semente incorruptível. Então, isso era algo que ele tinha que diferenciava ele do homem natural. E essa semente o que quer dizer incorruptível? Incorruptível que é impossível de você cair, de você se corromper. Então, o Senhor Jesus, ele tinha no ser dele esta semente, conforme eu acho que é interessante ler, que está em 1 João, no capítulo 3, versículo 9, que diz assim: qualquer que é nascido de Deus
qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Então tá aí, é impossível dele pecar, porque o que está nele é mais forte do que o pecado. Então o que está naquele que pertence a Jesus, pertence a Deus, é mais forte do que o diabo, o que Satanás tem a oferecer. Aquilo que ele oferece para o ser humano, aquele que não conhece Jesus, o homem carnal, que o homem carnal vai e cai como um patinho. Entendeu? Então, aí a pessoa fala, puxa, mas eu não tenho visto isso na prática. Não tem, mas eu não posso fazer nada, né? Mas o Evangelho nos dá esta garantia da incorruptibilidade, né? De nós trazermos em nós as semelhanças de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento exato do Filho de Deus, a varões perfeitos, na medida certa, na estatura completa de Cristo. Né? Então, isso é o que a palavra nos ensina e nos mostra de uma maneira, assim, eu vejo de uma maneira muito clara. Né? Esta questão. Por isso que Jesus ele falou, necessário é, sim, o homem nascer de novo, para que ele possa nascer da água, que é o batismo ligado ao arrependimento, que é o sepultamento do velho homem, aquela alma, né, que Jesus herdou de Maria. Por que Jesus passou pelo batismo? Senhor Jesus passou pelo batismo porque aquilo que ele herdou de Maria era necessário que fosse sepultado, que é a alma do homem natural. Então, o mesmo acontece, né? Com você, quando batizou, o que vai acontecer com o Nicolas, né? O Nicolas vai passar pelas águas, né? Vai ser feita a justiça de Deus, que é o sepultamento do velho homem, e o Nicolas, ele vai sair das águas com força, né? O Nicolas pode se alegrar que ele vai ter força, porque algo de Deus vai estar nele, né? E ele vai entrar num processo, né? Que o Espírito Santo vai estar junto ali com ele, trabalhando na vida, né? Na vida dele, vai transformando, vai mudando, é um trabalhar de Deus, um trabalhar de Jesus, não é da noite para o dia, é um trabalhar, nós estamos em obra, é um trabalhar de Deus, porém, né? Com esta porção aí da nova criatura que procede, né? Que procede do Pai. Então, eu só quis acrescentar isso daí para os irmãos. Amém. E essa semente, irmão, só para, né? Mas que semente é essa? É a semente que fez com que Jesus Cristo vencesse, que foi o amor, é o amor do Pai. O amor do Pai que estava em Cristo Jesus é que o impulsionou, né, a obedecer, né, a ser fiel, né, a ter força. É aquele que teve força para vencer as tentações, que é o amor, que esta semente que estava em Cristo Jesus. Então, é isso daí que eu queria estar acrescentando. Amém. E também a gente viu, né, irmãos, que as obras que Jesus fazia, ele fazia pelo Espírito do Pai, né? Então, era muito forte o Espírito do Pai em Jesus, por isso que a gente tem que procurar, com todas as nossas forças, nos encher com o Espírito Santo, né, para que nós possamos ser cristãos mais robustos, mais fortes, né, para fazer a obra de Deus, né, para que a obra de Deus possa ser completa em nossas vidas, e para que nós possamos alcançar muitos, né? Pastor Weber quer falar novamente? Está aberto, pastor. Eu só quero parabenizar o Nicolas, né, que vai passar pelas águas do batismo, porque o que vai acontecer na vida dele é isso. É algo sobrenatural, é coisa que transcende o nosso entendimento.
é algo tão maravilhoso que se as pessoas soubessem quão grande o que vai acontecer com esse jovem, toda a humanidade queria passar por essas águas. É porque as pessoas não têm noção do quão grande é o nascer de novo. Né? Então, eu queria só acrescentar isso aí. E o Senhor Jesus Cristo, por isso que só Jesus tem poder para levar o homem. Quando Jesus fala que ninguém vem ao Pai senão por mim, é isso. Só Ele tem poder para fazer esse milagre na nossa vida, da gente ser sepultado e nascer uma pessoa gerada pelo Espírito Santo do Pai. O mesmo Espírito que gerou o Senhor Jesus Cristo. Então, isso é só Jesus que tem esse poder. Então, que outras pessoas mais que ouvirem essa pregação tenham essa consciência que o nascer de novo é algo maravilhoso, que transcende o nosso entendimento. É algo que eu não vou ter palavras aqui para definir o que é isso. Eu acho que hoje tudo aquilo que a irmã Eliette passou para a gente, o pastor Valdo passou para nós aqui, tudo isso aí, irmãos, é algo que né, transcende o entendimento, é coisa sobrenatural para a bondade, é coisa boa, maravilhosa. Então, eu quero deixar isso aí para os irmãos e todos aqueles que vierem assistir esse vídeo, que vai buscar ser uma nova criatura, vai nascer de novo. E isso é algo maravilhoso. Custou o sangue do Senhor Jesus Cristo, né? Custou uma vida de 33 anos aqui de perseguição, de luta, porque não foi fácil para o Senhor Jesus Cristo vencer tudo isso, né? Mas por quê? É porque nós, através de tudo isso, através do sangue dele, vem essa maravilha sobre o homem, que é o novo nascimento, é o homem ser gerado pelo Espírito do Pai, é o homem começar a amar a santidade e aborrecer, né, o pecado. Eu não vou falar odiar o pecado, porque é uma palavra muito forte para quem ama, né? Mas vai repudiar o pecado. O homem vai ter força para dizer não para o pecado, coisa que a gente não tinha antes de nascer de novo. Né? E hoje não, hoje nós temos força, e a gente fala não com a maior facilidade. Não tem, a gente fala não com a maior facilidade, né? Não tem, porque nós temos o Espírito Santo, né, irmãos? É isso que eu queria passar. Amém. Pastor Valdo vai novamente, está com o microfone aberto, e eu queria já pedir para o pastor Valdo, após falar, ele encerrar, fazer uma oração de encerramento do nosso estudo. Amém, pastor Valdo? Amém. Maravilha. Então, quero acrescentar o seguinte, né? É que nós notamos isso, né, irmãos? Por que Deus ele não levantou um profeta, né? Que pudesse nascer de um pai terrestre e também uma mãe terrestre? Por quê? Por que Deus não apenas foi lá e colocou uma semente nessa pessoa, né? Mas ela ter carregado a parte genética também do pai? Né? Então, sabe, irmãos, é o que está sendo revelado hoje aqui, porque foi necessário que viesse uma porção do próprio Deus, né? Que está ligado naquilo que o homem natural não tem e que veio em Jesus Cristo, né? Que hoje nós conhecemos, que é o amor do Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então, vamos então orar, né? Acima de tudo, agradecer ao Senhor Jesus Cristo pelo fato de nós estarmos aqui tratando, né, de assuntos tão importantes, né? Você liga a internet, você vê aí no YouTube, né, os debates, mas ensinamentos tão preciosos quanto este é muito raro, né, de você poder ter oportunidade de participar, né, assim como nós estamos tendo esta oportunidade.
Senhor Jesus, Deus maravilhoso, nós agradecemos muito, Senhor, por este momento. E nós queremos, sim, Senhor, queremos aprender cada vez mais com o Senhor, aprender da tua palavra. A tua palavra se encontra oculta em mistérios, os mistérios da tua santa palavra. Que o Senhor sinta-se à vontade do nosso meio, de estar nos revelando, de estar nos ensinando, de estar nos orientando. Que o Senhor use os teus servos, que o Senhor use aqui a irmã Eliette, que o Senhor use o pastor Weber, que o Senhor use o pastor Hélio Piovesan, que o Senhor use aqui também os irmãos, que o Senhor possa estar usando ali o irmão Serginho, que o Senhor possa estar usando o irmão Wilson, a irmã Sandra, a irmã Marília, todos os irmãos aqui desta igreja, a irmã Sueli, todos que pertencem a este aprisco, que o Senhor possa, com a tua sabedoria, com o teu amor, estar nos revelando da tua santa palavra. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, é que eu faço esta oração e que não nos falte este alimento, Senhor. Que o alimento, nosso compromisso é com o Senhor Jesus Cristo, é com a verdade da palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é que eu faço esta oração ao Senhor Jesus, toda a glória. Amém. Glórias a Deus.